Olá, Jornal Sport News no ar. Vamos começar falando do Corinthians, que ontem derrotou a Ferroviária de Araraquara por 2-1 de virada no Pacaembu e conseguiu a sua segunda vitória no Paulistão. O Corinthians começou melhor, adiantou a marcação e dificultou a saída de bola dos visitantes, apostando principalmente nas boas descidas de Fagner pelo lado direito. A maioria dos lances, porém, ou parava nas travadas da zaga da Ferroviária ou ia fácil para as mãos do goleiro Tadeu. No chute mais complicado para o arqueiro, o próprio Fagner entrou na área e bateu cruzado, após passe de Marquinhos Gabriel. Tadeu espalmou e a zaga afastou na sequência. O jogo parecia dominado pelos donos da casa, até que em um bom lançamento para o lado direito pegou Alisson livre, com Luca observando de muito longe. O lateral ficou no mano a mano com Capixaba, tocou para Igor já dentro da área. Pedro Henrique saiu para dar combate e Balbuena no meio da área perdeu a marcação de Léo Castro. Foi a senha para o centroavante receber um cruzamento livre de marcação, cabecear antes da chegada de Fagner e vencer Cássio, que espalmou, mas não evitou o gol. O ritmo corintiano não diminuiu com gol. Com a medida em que o tempo passava, o Corinthians conseguia impedir a Ferroviária de tentar outras chances. Logo na sequência do tento anotado aos 19 minutos, Balbuena quase empatou ao subir sozinho na segunda trave, após cruzamento de Marquinhos Gabriel, testando no travessão do goleiro Tadeu. Pouco depois, em escanteio cobrado pelo lado esquerdo, Pedro Henrique dominou e chutou forte, mandando por cima do gol. Apesar da pressão, o Timão se ressentia de uma organização melhor do jogo, a cargo do volante Maicon e do apagado estreante Matheus Vital. Marquinhos Gabriel, que chamou a responsabilidade para criar, ainda arriscou alguns chutes de fora da área, mas não conseguiu levar grande perigo à meta rival. O técnico Fábio Carille optou por voltar à etapa final com a mesma escalação, apostando na pressão imposta pela sua equipe, e conseguiu o resultado rapidamente. Após cobrança de falta pelo lado esquerdo, a zaga da Ferroviária afastou parcialmente e Fagner foi mais rápido que Igor para dominar no peito e jogar na frente. O lateral cruzou na segunda trave, onde Balbuena livre testou forte, desta vez para o gol, sem chances para Tadeu. O Corinthians ainda tentou pressionar mais nos 10 primeiros minutos e quase conseguiu rapidamente a virada. Quando Júnior Dutra recebeu bola de Maicon no campo de ataque, limpou com facilidade a marcação de Luan e chutou forte da entrada da área. Tadeu espalmou para escanteio. Pouco depois, Maicon arriscou de longe e carimbou a trave. Na sobra, Dutra foi travado pela marcação e não fez o gol. Percebendo o cansaço causado pela intensidade do jogo, Carille mandou a campo seus titulares. Entraram Jadson, Cleison e Romero, nas vagas de Gabriel, Luca e Marquinhos Gabriel, respectivamente. O jogo, no entanto, demorou a fluir. O Timão chegou a levar um gol, mas o juiz alegou que Igor estava impedido. Apesar do erro de Juninho Capixaba ao tentar interceptar passe de Moacir aos 36 minutos. Absolvido pela arbitragem, o defensor ainda viu sua chance de redenção logo na sequência. Após ele roubar bola de Igor e ficar caído, Maicon ficou com a sobra e acionou rapidamente Cleison. Em grande fase, o ponta corintiano, que já havia passado pelo seu marcador diversas vezes, foi para cima de Alisson, invadiu a área e bateu cruzado, sem chances para o goleiro Tadeu. No estádio Paulo Machado de Carvalho, no Pacaembu, ontem, quarta-feira, às 7h30 da noite, horário de Brasília, apitou Adriano de Assis Miranda, auxiliado por Hermambro Melvani e Mauro André de Freitas. Público de 19.219 pagantes para a renda de R$ 665.829. Um cartão amarelo apenas para Luan da Ferroviária. Corinthians conseguindo a sua segunda vitória no Paulistão e o próximo jogo já é contra o São Paulo. Clássico, né? Então é bom ir pro clássico já com uma vitória no jogo anterior. E o adversário do Corinthians na próxima rodada do Paulistão, o São Paulo, também se aliviou, porque vai chegar no clássico muito menos pressionado, porque clássico você sempre entra com pressão, mas vai muito menos pressionado, abaixou a poeira lá. O São Paulo derrotou o Mirassol por 2-0 e chutou a crise para escanteio.
O São Paulo começou pressionando e chegou perigosamente já aos 3 minutos do primeiro tempo. Após Shailon cobrar escanteio pela direita, Rodrigo Caio subiu livre de marcação, mas testou por cima do gol defendido por Fernando Leal. Imprimindo ritmo forte, o time visitante voltou a ficar perto de abrir o placar aos 12 minutos, quando Shailon recebeu na direita da área e cruzou para o meio. Com um carrinho, contudo, o zagueiro Gesiel fez o corte providencial e não deixou a bola chegar em Diego Souza, que estava sozinho. Aos 31, o meio atacante novamente encontrou Gesiel em seu caminho. Após receber livre na entrada da área, Diego Souza soltou a bomba, mas o zagueiro se jogou na frente para evitar que a bola fosse em direção ao gol. Acuado no campo de defesa, o Mirassol finalizou pouco e não ameaçou a meta de Sidão no primeiro tempo. O São Paulo desperdiçou grande chance de abrir o placar logo no primeiro tempo da etapa complementar. Logo no primeiro minuto da etapa complementar, após lançamento preciso de Marcos Guilherme pela direita, Shailon saiu na cara de Fernando Leal, mas finalizou fraco em cima do goleiro. O Mirassol, por sua vez, adiantou a sua linha de marcação e passou a ocupar o campo de ataque com mais frequência. Com a mudança, deu espaços ao adversário. Aos 12, após boa trama pela direita, Shailon invadiu a área e tentou driblar o goleiro, que foi bem no lance e ficou com a bola. Em busca da vitória, Dorival colocou o atacante Kaique no lugar do apagado Brenner. Aos 20 minutos, o garoto deixou Shailon livre na esquerda. O meio-atacante, contudo, mandou em cima de Fernando Leal. Pouco depois, o recém-promovido a profissional arriscou o chute cruzado de fora da área e exigiu grande defesa do goleiro rival. Após tanto insistir, o São Paulo abriu o marcador aos 38 minutos. O jovem atacante Paulinho, que havia acabado de entrar, iniciou a jogada para Militão cruzar da direita. A bola sobrou na área e Diego Souza chutou forte para marcar. Aos 44, Marcos Guilherme puxou o contra-ataque e depois recebeu de Lucas Fernandes para decretar a primeira vitória tricolor no ano. E no finalzinho, primeiro gol aos 38 e depois só aos 44 minutos do segundo tempo, Gol no finalzinho. São Paulo agora alivia a pressão. Melhor assim, Arbitragem de Vinícius Furlan, que foi auxiliado por Anderson José de Moraes Coelho e Daniel Luiz Marques. Cartões amarelos da Alberto, Bruno Oliveira e Zé Roberto do Mirassol e Anderson Martins Petros e Rodrigo Caio do São Paulo. E agora eu gostaria de parabenizar o São Paulo, que hoje completa 88 anos. Parabéns ao São Paulo. Toca aí o hino do São Paulo, São Paulo completando hoje 88 anos, E a cidade de São Paulo completando 464. Parabéns ao São Paulo, um clube de muita história, sem dúvida um dos maiores clubes do Brasil, um dos maiores clubes do mundo. São Paulo tem muita história no futebol, Então parabéns ao São Paulo. Bota aí um pouquinho do hino do São Paulo. As tuas glórias vêm do passado, Parabéns ao São Paulo, completando 88 anos de história, Muitos parabéns ao São Paulo. Olha, eu poderia tocar mais um hino do São Paulo, mas como agora vamos falar de Copinha, o São Paulo não foi o campeão da Copa São Paulo. Na manhã desta quinta-feira foi realizada a final da Copinha, no estádio Paulo Machado de Carvalho, e o Flamengo marcou no início da partida e segurou até o fim e conseguiu o tetra da Copinha. Então o Flamengo é tetracampeão da Copinha. Pode aumentar aí o hino do Flamengo. Parabéns ao Flamengo, campeão da Copa São Paulo de futebol júnior, Flamengo, uma defesa muito bem postada, porque o São Paulo foi duro lá, martelou o Flamengo no segundo tempo e a defesa do Flamengo se manteve firme. O Iago, goleiro do Flamengo, muito bom menino, pegou todas que foram lá
Então parabéns ao Flamengo. O São Paulo também foi muito guerreiro, mas o Flamengo foi melhor. Segurou o resultado até o final da partida. E uma molecada muito talentosa. Agora bota aí tudo desse jogo. Tudo sobre a final da Copinha, que sagrou o Flamengo tetracampeão da Copinha. Bota aí, tetracampeão da Copinha. Antes de a bola rolar, a torcida do Flamengo ocupando o setor tobogã no Pacaembu foi quem começou a fazer barulho. Ainda durante o aquecimento dos goleiros rubro-negros, os gritos dos flamenguistas acordaram o estádio Paulo Machado de Carvalho, tomado por torcedores que responderam com vaias, tricolores que responderam com vaias aos cariocas e estabeleceram um clima de pressão sobre os visitantes até o início do jogo. Com o apito inicial, porém, a pressão cessou. Logo aos 3 minutos, Pepe cobrou o escanteio da direita. A defesa não cortou na primeira trave e o Wendel testou firme no canto para inaugurar o marcador e colocar o Flamengo na frente. O gol foi uma redenção para o garoto, que vinha sendo criticado pelas atuações. Na frente do placar, os jovens flamenguistas fizeram cera desde o início da decisão, atrasando a partida em cobranças de falta e tiro de meta. A única punição pelo atraso, porém, veio no segundo tempo, quando o goleiro Iago e o meia Pepe receberam um cartão amarelo. Em termos de organização tática, a vitória dos cariocas foi inquestionável. O técnico Maurício Ferreira armou sua equipe com 2 linhas de 4 bem postadas e apenas Lucas Silva e Fabrício Bio no campo de ataque. Já André Jardine viu sua equipe desarrumada em campo, mantendo apenas a linha de 4 defensores e com os outros atletas fazendo uma marcação quase individual. Assim, os únicos lampejos do tricolor vieram pelo lado direito do ataque, com ótimos dribles de Elinho e boa movimentação de Igor Gomes. O segundo tempo foi marcado pela supremacia do São Paulo em campo e a arbitragem pífia de Lucas Caneto Belotti. Além de ser conivente com a cera dos cariocas, o juiz ainda protagonizou, isso aí pra mim foi o mais patético da arbitragem do Lucas Caneto Belotti. Um lance ridículo, quando ele precisou repetir uma jogada de bola ao chão por 3 vezes, que a bola tinha batido no chão, o jogador ia lá e chutou. Não tocou no chão milimetricamente. Vai lamber sabão. O Flamengo se aproveitou do nervosismo que tomou conta das duas equipes, né? E conseguiu segurar o adversário na cera, na falta e na bola, com uma ótima marcação. Quando a partida foi parada para a hidratação dos atletas aos 30 minutos, se resumia a isso. Um ataque rápido e habilidoso contra uma defesa bem postada. O ataque rápido e habilidoso era do São Paulo, uma defesa bem postada era do Flamengo. Nos minutos finais, mesmo empurrado pela torcida, o São Paulo deixou o nervosismo atrapalhar seus atletas e pecou em jogadas decisivas, como cobranças de falta e finalizações cara a cara com o goleiro Iago. O Flamengo mostrou cansaço e precisou abusar de faltas, mas segurou o tricolor e ficou com o título da Copinha. Parabéns ao Flamengo, tetracampeão da Copa São Paulo. A arbitragem no estádio Paulo Machado de Carvalho foi de Lucas Caneto Belotti de São Paulo, auxiliado por Paulo de Souza Amaral e Anderson Emanuel Turbiani da Silva. Público 30.794 pagantes para a renda de R$ 829.760, cartões amarelos Iago, Pepitel e Hugo Moura do Flamengo. Flamengo tetracampeão da Copinha. E termina com o hino do Flamengo. Consagrado no gramado, sempre amado, mas cotado no papel. É o Ai Jesus.